Esse novo mundo, depois da Primeira Grande Guerra, não é possível operar a política como se operava antes. Então, o Kinderberg não dá para resolver assim. Como é que se resolve o problema? Aí é muito interessante, porque, do meu ponto de vista, pelo menos, é você romper a barreira mental. Né? Você cometem-se alguns sacrilégios, algumas propostas de política econômica que não são naturais. Né? Não são naturais, são contra a natureza. O argumento natural mais conhecido, você deve conhecer, devem ter ouvido falar, quando você vai discutir com alguém uma tese em economia que ele não concorda, ele fala, ô fulano, você está desobedecendo a lei da oferta e procura? Né? Já ouviram isso, né? Como se a lei da oferta e procura, que é um belo arcabouço lógico que nos orienta, fosse algo natural. Ela pode ser uma metodologia muito importante, muito produtiva, esclarecedora, mas daí a ser natural são outros 500. Natural é o imutável. No século XXI, a natureza é mutável. Quem estoura essa barreira mental é o Roosevelt. É um homem que acho que foi governador de Nova York, assume a presidência e em 1932, cheio de ouro, ele suspende a conversibilidade do dólar. Ele deixa o dólar flutuar. E expande crédito. A economia começa a recuperar-se. É assim, ó. O gráfico é mais ou menos isso. 29, 30, 32, ele começa a fazer isso. Começa a voltar. 3, 4 anos depois. É um gesto surpreendente. Por quê? Porque ele não tinha razão para fugir à conversibilidade, deixar o câmbio flutuar. Antes disso, alguns países menores da Europa conseguiram sair da recessão, em parte pelo abandono do padrão ouro. E aí, no livro do Aichengreen, na introdução, estão mencionados. Um deles, a Bélgica, abandona o padrão ouro, só que isso já... Vejam como a economia deveria ser estudada como mecânica dos fluidos. Né? Eu acho que é a Bélgica. O câmbio sobe, ela começa a exportar mais, mas da inflação o salário sobe junto. E ela perde o câmbio real. Os países da Escandinávia, que são sempre nossos exemplos, né, abandonam o padrão ouro e começam a sair da recessão bem antes. Um país pequeno, Escandinávia, Bélgica, a desvalorização do câmbio é importante porque aumenta as exportações, aumenta a demanda agregada. Mas a desvalorização cambial dos Estados Unidos, o resultado positivo não vem de mais exportações, porque o mundo está em crise. Vem da liberação da política monetária. Eu passo a poder fazer política monetária, baixar a taxa de juros e emprestar mais. Que no padrão ouro eu não podia fazer. Tudo ia muito bem. Até que em 1937, o Roosevelt volta a se preocupar com o déficit público. Em 1937 o desemprego era, ele começou em 30%, em 1937 era 15%, ainda era alto. Aí ele faz um tremendo corte do déficit público e afunda a economia americana de novo. Ele furou uma barreira mental, mas não furou a outra. A solução da crise de 30 só aparece com o início da guerra. Aí a doutrina vai para o vinagre, né? Mais gastos, menos gastos. Aí você contrata soldado, arma, construção de equipamento e recuperar a demanda agregada. Uma forma um pouco delicada, né?
E saímos em 45 com um novo pensamento, já não prisioneiro do ethos do padrão ouro. Sobre o padrão ouro, há um artigo curioso num livro do Friedman chamado Money Mischief. São vários ensaios. Um desses ensaios é sobre a Ilha da Moeda de Pedra. Esse mesmo tema é tratado pelo Keynes em outro artigo, quer dizer, não é original do Friedman. Do que trata esse artigo? Ele trata do achado de um antropólogo, cujo nome não é relevante, que estudando um daqueles países do Pacífico Sul, aquelas ilhas, ali tem sociedades diferentes, isoladas por serem ilhas, uma delas usava como moeda grandes rochedos que estavam no fundo do mar. E cada família, ou as famílias mais ricas, eram proprietários de grandes rochedos. Mais pobres, proprietários de pedrinhas. Entretanto, esse rochedo era não transportável, uma rocha no fundo do mar. Mas era a base das transações. Então, se eu comprasse a família Botelho, comprasse da família Arouches, eu estou dando exemplo de duas famílias tradicionais brasileiras, uma grande fazenda, ele, acho que a palavra em português é assignava, dizia, olha, agora você tem mais 5 metros cúbicos da minha pedra e me dá a sua casa de campo que você está me vendendo. É uma sociedade primitiva, não tinha casa de campo, estou dando um exemplo anacrônico. Mas as transações eram com registros verbais, ó, esse pedaço da pedra é seu agora porque eu comprei isso de você. É surpreendente, não é? Não, em mesmo lugar. Por que tanto Keynes quanto Friedman citam esse artigo? Primeiro, ele é interessante em si mesmo. Mostra como o dinheiro é um fato cultural que eu sugiro que seja mitológico. Na moeda da Ilha de Pedra não dá para ter inflação porque a pedra não cresce, está lá, né? Acho que não dá. Esse artigo é ainda mais importante para descrever a situação da economia mundial pós-Primeira Guerra, quando Estados Unidos e França têm grandes reservas de ouro e o mundo está sem crédito. Críticos da época falam que tem tanto trabalho para tirar o ouro do fundo da terra para enterrar embaixo do Federal Reserve e embaixo do Banco da França. Quer dizer, tirou daqui e colocou aqui, ele não circula. Entenderam? Por isso que esse artigo é relevante para o Friedman e para o Keynes. É mais ou menos a situação dessa ilha. Só que essa ilha não é uma economia capitalista, né? Entenderam isso? O livro de ensaio chama-se Money Mischief. É importante analisar ainda duas coisas. Primeiro, a restrição, que aí eu chamaria até de natural, mas a palavra certa é histórica, aos gastos públicos. Em gabinetes de autoridades do governo, vocês vão encontrar, às vezes, uma coisa sem graça, eu acho sem graça. É um cartaz grande com as regras das boas administração pública de algum latino, sei lá, um Cícero, Catão, sei lá. E todas elas não vai ter, em resumo, não pode ter déficit público, né? São 10 regras, mas se resume a isso. Quer dizer, historicamente, as finanças públicas são impedidas de funcionar nos momentos de crise pela restrição ao déficit público. Déficit público virou uma palavra com valor negativo. Aos olhos da opinião pública, parece prejuízo, né? E teve um déficit, teve um prejuízo, como se o governo pudesse ter lucro ou prejuízo. O Hitler, apesar de ser um governo autoritário, cruel,
ele, para fazer gastos públicos, ele faz uma mágica. Ele não aparece fazendo gastos públicos. Ele cria uma holding que tem como sócios, de um lado, o governo alemão, o Reich, e do outro lado, a Thyssen, a Siemens, a Mercedes, ou sei lá, todas as empresas alemãs. Então, essa empresa privada é que vai fazer o aumento de gastos públicos na Alemanha. Mas o Hitler, além de horroroso, era malandro também. Então, ele não tem déficit público. Ele tem um investimento do governo nessas empresas, nessa holding. Só que essa holding recebe empréstimos de bancos oficiais para fazer um programa ambiciosíssimo de investimento na indústria mecânica, na indústria militar e na indústria química, com dinheiro do governo. Mas nem ele quis ir de encontro à barreira dogmática de fazer um déficit público. Sobre isso existe um artigo clássico de um economista polonês chamado Kalecki. Os poloneses falam Kalecki. O nome dele, em português nós falamos Kalecki. Que desenvolve, ao mesmo tempo, um pensamento parecido com uma teoria parecida com a teoria keynesiana. Ele introduz no modelo macro a questão distributiva. Ele fala, os trabalhadores não poupam, eles são pobres para poupar. Então, a massa de salários é igual ao consumo. E os ricos, os empresários, o consumo deles é irrelevante. Eles não consomem, eles só investem. Então, o consumo é dado pela massa de salários e o investimento é dado pela massa de lucros. Entende isso? Por hipótese. E aí ele chega ao seguinte resultado. Os trabalhadores gastam o que ganham e os capitalistas ganham o que gastam. Já viram? Quer dizer, a demanda agregada é determinada pelo investimento, porque o consumo é função da renda. Então, a hipótese, os trabalhadores ganham, gastam o que ganham. Isso é uma hipótese. A poupança é irrelevante. E os capitalistas terão lucro se investirem. Investimento é igual a lucro, é igual a poupança. Então, os capitalistas ganham o que gastam. Bom, ele, no outro artigo, escrito em 1939, portanto, no início da Segunda Guerra, um momento difícil, a Polônia será invadida pelos nazistas. Eu não sei se ele está na Polônia. Acho que ele trabalha na ONU. Ele escreve o seguinte artigo. Hoje nós temos o conhecimento tecnológico, econômico, né? Sabemos como se resolve o desemprego. Como é que sabemos? Pela teoria keynesiana, pela experiência de 32 para frente, pelo Roosevelt, né? Nós sabemos como evitar o desemprego. Entretanto, ocorrerão barreiras políticas para a implementação de uma política de combate ao desemprego. Por quê? Ele fala com muito mais precisão do que eu estava falando para vocês agora. Se houver desemprego e o governo realizar gastos para pagar seguro-desemprego ou para subsidiar o leite ou subsidiar o transporte coletivo, qualquer gasto de transferência denominado subsídios para apoiar o desempregado, isso será... haverá uma oposição dos capitalistas a esta política. Por quê? Porque ela derruba a disciplina do mercado de trabalho. Ela vai contra a ética capitalista. A ética capitalista, eu, empresário, poupo, e por isso que eu sou rico, e você, trabalhador, tem que trabalhar. Se no momento de crise o governo fala, não, eu vou garantir uma renda mínima, por exemplo, haverá uma grande oposição política, representando os interesses capitalistas, a essa quebra da disciplina do mercado de trabalho. E nesse artigo ele vai mais longe, ele diz que o desemprego é funcional para
uma economia capitalista. Funcional, que ela cumpre um papel, que é o de dar as bases necessárias para a disciplina do trabalho. Numa época de pleno emprego, eu chego assim, pô, chegou atrasado, não está fazendo direito o teu trabalho, eu falo, tá bom, passe bem, vai trabalhar na fábrica do lado. No desemprego, eu falo, chegou atrasado, eu falo, doutor, estou preocupado, minha filha, não tenho nada a ver com a sua filha que ficou doente, venha no horário. Essa disciplina que, segundo ele, é dependente do desemprego. E ele diz mais, o governo só poderá ampliar os seus gastos quando for um governo de direita. Ele usa essa linguagem mesmo. Porque o governo de direita não inspira receios à classe capitalista. Por que ele está falando isso? Ele está vendo o Hitler. O Hitler aumenta os gastos do governo e não há restrição nenhuma, mesmo quando ainda tinha um Reichstag lá, o parlamento funcionando. Aí não há reclamação. Gastos de investimento, ninguém é contra. Quando for para fazer gastos, a política indicará que tem que ser gasto de investimento, não gasto de consumo. Tem que investir, porque isso representa uma demanda de produtos para as empresas. Ele está escrevendo em 39, é o discurso de hoje, o seu governo precisa investir. O que ninguém sabe é que uma vez você faz investimento, depois precisa fazer o custeio dele, tá certo? Então constrói um museu, investimento. Agora o museu ficou pronto. Aí precisa de segurança, de dinheiro para exposição, de proteção a incêndio. Na discussão política, isso não aparece. Vamos fazer mais aeroportos, mas o aeroporto precisa de atendente, de carregador, de software, sei lá. Mas o discurso precisa investir. Sempre haverá uma preferência pelo investimento e não pelo consumo. Os programas de apoio direto ao trabalhador ou ao desempregado sempre verão muitas restrições. Ele escreve em 39, quando está saindo da crise de 30, nas vésperas da guerra, e é um artigo que vale para você, parece um guia correto da discussão de economia política sobre os gastos do governo. Eu estou falando isso tudo porque esse é o tema de todos os analistas econômicos sobre os gastos do governo brasileiro, este e os anteriores, sobre investimento e gastos e despesas correntes. No Brasil, nós temos uma experiência que ainda é mais consistente com esse artigo. O governo militar fez um baita de um déficit público, se endividou no exterior por causa do petróleo, justificado, mas criou Sidebras, Eletrobras, Petrobras, Petroquisa, Telebrás, Infraero, Embraer, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional. Fez um grande pacote de investimentos que pode dizer que está errado e dizer que está certo. Eu acho que estava certo. E nunca houve uma reação, não só por causa da censura, nunca houve uma reação, deixe isso para o setor privado. Era um movimento comum, né? Já vai fazer Sidebras, tem, esqueci o nome das indústrias, a Villares, o Gerdau, que está oferecendo equipamentos para novas siderúrgicas, não há conflito. Em 1974, quando o Geisel anuncia a distensão lenta, segura e gradual, naquele ano sai um grande artigo criticando as estatais, que elas tinham cartão de crédito, um horror. A Vale do Rio Doce já era uma grande empresa internacional, o presidente não podia ter um cartão de crédito, que usava aviões executivos. Esses gastos passaram a ser chamados de mordomia. E dali para frente as estatais passam a ser acusadas de todas as dificuldades que o Brasil estava enfrentando, quando na realidade elas foram instrumentos de captação de dívida externa por causa da crise do petróleo. Não quer dizer que eu acho que elas sejam bem operadas, tem boas e tem ruins, mas elas passam a ser o bode expiatório. Por que eu estou falando isso? Fugir da aula dos anos 30? Não. Eu estou mostrando o que é o ethos do padrão ouro, a restrição ao gasto público que existia e existe. Há uma pesquisa feita pelo Boston Consulting Group em vários países da Europa.
de quem é o culpado pela crise. Todos os países onde a pesquisa foi feita responsabilizam a crise, mais do que 80% dos questionários, a culpa é do governo. É o governo que é culpado pela crise. Parece o ethos do padrão ouro, parece uma visão. Se bem que naquela aula que eu apresentei para vocês, o pensamento do Girard, eu sugeri, seguindo o Girard, que toda a sociedade necessita de um bode expiatório, ou seja, de um culpado pelas nossas infelicidades pessoais ou coletivas. E que no século XX e XXI, esse bode é o governo. É o governo que ao mesmo tempo que ele tem que ser pequeno, que ele só atrapalha, ele faz tudo errado, ao mesmo tempo todas as coisas que dão errado são debitadas a ele, ainda que seja pequeno. E essa enquete de hoje ilustra esse ponto de vista. A aula que eu estou dando com o artigo do Kaletsky ilustra as dificuldades que o Roosevelt, a ousadia, ou a genialidade, ou a criatividade do Roosevelt para desobedecer a conversibilidade, em primeiro lugar, e depois fazer um programa de gastos. Mas que em 1937 teve uma recaída e gerou uma crise imensa, cortando o déficit público no momento errado. Vocês veem que na França a discussão agora, o Hollande fala austeridade com crescimento. Como faz isso? Como é que uma coisa mistura com outra? Mas está se colocando contra a Angela Merkel. Então, a crise do padrão ouro para o Eichengreen acabou quando conseguiu se livrar, a economia americana e outros livraram-se do ethos do padrão ouro. Qual o ethos do padrão ouro? A moeda é conversível, o governo tem que equilibrar suas contas. Mesmo que o Banco da Inglaterra fosse hegemônico e que no passado pudesse ter trabalhado sem cooperação, ele diz, não, no passado trabalhou com cooperação. Mesmo que isso fosse possível, o regime padrão ouro já não seria viável no mundo posterior à Primeira Grande Guerra. E é ele que é um dos responsáveis pela duração da crise. A crise poderia ter sido interrompida antes com uma proposta prática, ativista, mas prática, que sujaria o funcionamento livre e espontâneo do mercado, segundo os conservadores. Mas essa corrigida, essa emenda, essa intervenção a um homem prático e com sensibilidade política é inevitável. O desemprego 30%, 3 anos, 4 anos, acabou durando 15 anos. E nada, você não vai fazer nada, espera que o mercado reaja automaticamente. É como curar a dor no pé com psicanálise. A psicanálise leva uns 15 anos e a dor no pé precisa de um remédio imediato. A teoria keynesiana, que depois é formulada, dá as bases teóricas para isso. Mas no início é a proposta de um homem prático, que falou, não põe essa dívida imensa em cima da Alemanha que vai dar uma crise. Ele acertou. E segundo foi, esse desemprego aí não vai ser corrigido naturalmente. Havia propostas na Inglaterra, como na Grécia agora, de diminuir um apoio, cujo nome eu esqueci, um programa público de apoio aos desempregados, porque isso estava gerando preguiça. Os salários não iam para baixo. Eu apresentei aquela opção de temas polêmicos. Se nós tivéssemos em 1968, quando eu comecei a ser professor, eu não poderia falar isso, porque eu ia ficar olhando para vocês, tem alguém aí do DOPS que está tomando nota das minhas aulas? Nos arquivos do DOPS me contaram, eu nunca vi, nem quero ver, na época era tudo à mão, informações de um sujeito infiltrado sobre as minhas aulas. Mas era micro, era tranquilo. Mas era difícil dar aula, você tinha medo.